Olá, é uma alegria plena sempre estar com você aqui no canal da minha parte e, portanto, seja bem-vinda e bem-vindo e eu te agradeço. Hoje nós vamos desmistificar o consumo de leite e derivados em relação à saúde humana, principalmente para adultos. E aí a verdade vai ser dita e tire sua conclusão, tá bom? Roda aí. Antes da gente ter a certeza de que é ou não seguro para a saúde o consumo de leite e derivados, só faltou te perguntar: tá gostando do canal? Então, se inscreva, compartilhe o vídeo e aperte o gostei. Fala aí, doutor! Mas afinal, o que existe de evidência científica? Realmente o leite é um alimento que faz mal para seres humanos adultos? Será que o leite pode causar cálculo renal? Recentemente eu atendi uma paciente que passou comigo aqui no pronto-socorro do hospital, que teve uma crise de cólica renal e ela me questionou exatamente isso. Afinal, ela sempre consumiu leite e derivados desde a infância, afinal ela sempre gostou muito desse tipo de alimento e ela me perguntou se o leite poderia ser o responsável pela formação dos cálculos renais que ela tinha tido ali naquela ocasião e me perguntou se ela deveria parar de consumir leite para evitar a formação de um cálculo renal. Ao longo de muitos anos, o leite foi fonte de alimentação e de proteínas, minerais e diversas substâncias que o nosso corpo precisa. O leite ele é um alimento muito completo. Ele é rico em cálcio, em proteínas, em vitamina D e ele acaba sendo fonte de muitos nutrientes para o nosso corpo. Porém, existe uma corrente de profissionais que acabam disseminando algumas informações que não são corretas. Por exemplo, falar que o leite é um alimento inflamatório para o corpo humano. Não existe nenhum estudo científico que comprove essa afirmação. O leite, para algumas pessoas, ele vai sim ser um processo inflamatório, mas para um grupo de pessoas que tem ou intolerância à lactose, nesse caso não é que ele vai produzir uma inflamação. A lactose é um carboidrato presente no leite que precisa de uma enzima específica para ser quebrada, a lactase. O que acontece? O nosso corpo geralmente produz a lactase só quando a gente é criança, porque o leite materno também tem a lactose. Quando você para de consumir, alguns adultos param de produzir essa enzima, a lactase, e portanto não conseguem degradar esse carboidrato, a lactose, e ele, quando você consumido em excesso, vai causar diarreia nos pacientes que tenham intolerância à lactose. É por isso que existem alguns pacientes que não conseguem consumir leite e derivados porque passam mal. Isso é a intolerância à lactose. Estima-se que a intolerância à lactose pode acontecer na população em torno de até 50 a 60% dos casos. Depende muito da região. Tem alguns países que consomem menos leite, que essa intolerância vai ser maior, e países que consomem mais leite, que tem o hábito de consumir mais leite, que a cultura faz com que essa pessoa consuma mais leite, em que essa intolerância vai ser menor. Portanto, esse alimento, quando o paciente tem intolerância à lactose, ele não tem alergia, ele não tem uma enzima que degrada a lactose. Então, a lactose em excesso no nosso intestino vai causar algumas alterações, que é distensão abdominal, diarreia e o aumento dos gases. E existem os pacientes que têm alergia a alguns componentes do leite. Esse sim vai ter um processo inflamatório caso ele consuma o leite, igual todo tipo de alergia. Se você tem alergia a camarão, você consumir o camarão, você vai ter um processo inflamatório porque você tem alergia àquele componente. Isso acontece também com o leite, mas não é o que a gente vê de regra. A alergia à proteína do leite é uma doença específica e aí deve sim ser tratada, e esses pacientes devem evitar o consumo de leite e derivados por conta dessa alergia. Com relação aos pacientes que têm intolerância à lactose, hoje em dia existem os produtos que são lac-free, né, que tem ausência de lactose nos componentes, tanto o leite quanto
o queijo e derivados, ou você também pode comprar a enzima lactase pronta e consumir antes de consumir o leite e o derivado. E com relação à formação de cálculo renal, o que existe sobre isso? Até a década de 90 acreditava-se muito que o leite era sim um formador de cálculo renal, afinal, cerca de 90% dos cálculos renais são formados por oxalato de cálcio. Como o leite tem bastante cálcio na sua composição, muitas pessoas começaram a associar essa formação de cálculos renais com o consumo de leite e derivados. Então, se eu tenho um cálculo renal, eu vou diminuir a minha ingestão de cálcio, fazendo com que eu evite a formação de uma pedra no rim. Isso é mentira, já está completamente comprovado que se você reduzir o consumo de cálcio, você vai aumentar a formação de cálculo renal. Por que isso acontece? 90% dos cálculos são de oxalato de cálcio. Quando a gente reduz o consumo de cálcio da nossa dieta, a gente vai aumentar a quantidade de oxalato livre no intestino. O cálcio e o oxalato são duas substâncias que, quando elas se juntam, quando elas se encontram, elas se juntam. Quando isso acontece dentro do intestino, vai formar o composto oxalato de cálcio dentro do intestino. Esse composto ele não consegue ser absorvido pelo nosso corpo e ele vai sair nas fezes. O que acontece quando eu tiro o cálcio da dieta? O oxalato fica sobrando, ele fica sozinho. E o oxalato sozinho vai ser absorvido e vai aumentar a quantidade de oxalato lá na urina, aumentando a formação de um cálculo renal. Portanto, pacientes que tenham tendência a ter um cálculo renal não devem evitar o consumo de cálcio e também leite e derivados. Se você não tem intolerância à lactose, se você não tem alergia ao leite, você pode sim consumir leite e derivados, porque isso não vai prejudicar você na formação dos cálculos renais. É isso aí, gente. Acabamos de ter uma informação de qualidade sobre o consumo do leite e derivados. Portanto, gente bem informada é também bem alimentada. E aí? Deixe seu comentário gentil. Tchau.